vamos começar um curso novo sobre higiene e segurança, olhando sobre o ponto de vista do risco. Vou explicar que os meus slides são um roteiro de estudos para vocês. Às vezes eu falo um pouco rápido, porque eu quero só pegar os pontos principais. E exemplos e exercícios tem bastante no fim. Às vezes no texto eu só dou uma lembrada do que é importante naquele exemplo, naquele texto. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar de riscos, relação entre segurança, produtividade e lucratividade. Normalmente as pessoas pensam que investir em segurança, investir em higiene ocupacional é despesa. E eu vou mostrar para vocês um outro ponto de vista, que você ganha dinheiro se você investir em higiene e segurança. Então o próximo slide vai mostrar risco. Tem vários tipos de riscos, geológicos, amorosos, financeiros, um monte de tipo de risco. E nós vamos olhar os riscos de segurança do trabalho, que é acidente, e higiene ocupacional, que é a parte mais de doença. Estão relacionados? Claro, estão sempre relacionados. E eu vou ver a evolução, né? Você pensa em segurança, mas aquilo vai te dar mais dinheiro, mais produtividade e mais lucro. Vamos ver dados internacionais sobre o assunto. Então são dois grandes estudos que eu vou pegar do Lausanne Institute e do World Forum Economics, que vão botar umas curvas e umas retas entre acidentes e produtividade. Vamos dar uma olhada nesses textos. Por exemplo, a curva vermelha é o aumento do número de acidentes por 100 mil trabalhadores. E a curva azul é o índice de competitividade. Quem está aqui embaixo no índice de competitividade? Tá, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, etc. Quem está lá embaixo na produtividade? Tá, Brasil, Indonésia, Rússia. Então tem uma relação direta, uma boa correlação entre acidentes e produtividade. Um outro estudo também feito pela Lausanne Institute, ele mostra também o mesmo tipo de correlação. Quantos mais acidentes você tem, quanto mais doenças do trabalho, menor a sua indústria competitiva. Então é uma questão de inteligência. Quer ganhar dinheiro? Investe em segurança. Vamos ver também o que tem que ver com infraestrutura de um país. Claro, estradas ruins tem mais acidente nas estradas, portos ruins, demora mais para embarcar as coisas. Então está relacionada à infraestrutura, como você olha a infraestrutura de um país e como você olha a higiene e segurança e como você olha o risco da sua empresa. Então o Brasil, numa escala de numa escala de 1, melhor país do mundo, e 144, o pior país, estradas, o Brasil está em 123. Vamos olhar ferrovias, o Brasil está em 100. A escala de 1 a 144, o pior, 144. Portos, o Brasil está em 135. Vamos olhar aeroportos, o Brasil está em 134. Na escala geral, nós estamos em 107. Quer dizer, nós somos ruins em higiene, somos ruins em segurança, somos ruins em produtividade e também na infraestrutura, que é para selar a produtividade que tantos reclamam no Brasil. Índice ranking de competitividade. O Brasil, nesse novo estudo, o ano passado caiu mais 3 posições e agora ele está em 54. Né? Então, todo mundo reclama, precisa ter competitividade, mas isso está relacionado com a higiene e segurança e com o gerenciamento de risco. Exemplos que eu vou... aqui. Então, ficou bem claro a necessidade de uma indústria para ser competitiva no mercado mundial, dela poder ter higiene e segurança como valor. Eu vou dar alguns exemplos. Vou pegar a iluminação, que é uma coisa fácil, que todo mundo sabe medir, etc., e mostrar como ela influi na sua produtividade e no seu nível de acidentes. Se você aumentar a iluminação, você diminui o número de acidentes, você diminui a severidade do acidente, você diminui, melhora a moral das pessoas que estão trabalhando. Né? Então a iluminação é uma coisa muito simples, muito barata, por isso que eu escolhi. Precisa provar que ela é boa, por que ela funciona, né? E as pessoas querem saber. Vamos relacionar então iluminação, produtividade, segurança e saúde. Vamos pegar algumas provas diretas e indiretas. Esse cara aqui pegou uma indústria, por exemplo, de tecladistas. E ele usou uma unidade, que a gente vê lá na frente, de iluminação, que é o lux. E pôs lá 1.600 lux, 100% de eficiência. Caiu para 1/3, 88% de eficiência. Voltou, subiu. Então, você quer eficiência, você tem que ter uma boa iluminação. Grandins é um grande ergonomista. E ele também fez essa experiência com o pessoal em usinas de algodão. Né? E aí ele usou lá 170 lux, que é mais ou menos um lugar na penumbra, com um pouco mais de penumbra, e dizer que a produtividade era 100%. Depois ele foi aumentando, chegou a 750 lux, que é mais ou menos no nível de uma boa sala de aula.
Aí ele chegou a 110%. Então, no caso anterior, se você olhar, nós tivemos um aumento de produtividade de uns 10, 12%. Aqui também 10, 12%. Só por causa da iluminação? É, só por causa da iluminação. Então não vai investir em iluminação? Ninguém quer aumentar a produtividade? Esse aqui eu peguei, por exemplo, em minas subterrâneas, que tem iluminação de capacete e tem iluminação de rede. Quando tem iluminação de rede, que é essa que a gente está acostumado a ter em casa, olha o que acontece. Aumenta a produtividade de 5 a 26%. 5, 26, 31, divide por 2, 15%. Então nós estamos falando de melhorar a produtividade em 5, 10, 15%. Né? Numa mina também na África do Sul, estou falando de mina porque é ambiente escuro, etc., também aumentou 17% a produtividade com iluminação de rede. Né? É fácil numa estrada você fazer essas coisas, né? Uma estrada não é iluminada, tem muito acidente, você começa a iluminar, cai o número de acidentes. Mas para umas indústrias, em geral, você tem que pensar em acuidade visual, sensibilidade ao contraste e velocidade de percepção. É isso que ajuda a não ter acidente com uma boa iluminação. Então, uma iluminação insuficiente, esses pesquisadores aí do Safety Council dos Estados Unidos, eles acham que 5% dos acidentes é por causa da má iluminação. E se você puder fadiga, aí chega a 20% dos acidentes. Então, olha, agentes físicos, químicos, ergonômicos e biológicos, tem que investir nisso, é valor se você quer ganhar dinheiro. Halmos também, em ambientes subterrâneos, escuros, chegou a ter metade dos acidentes quando ele chegou numa iluminação de 250 lux, que é até fraca para uma sala de aula. Né? Então esse é o motivo para você investir em iluminação. Na Índia, eles acham que 35% dos acidentes são causados pela má iluminação. Né? A CBE, a Mind Safety Appliance, todas elas fizeram estudos e mostraram que boa iluminação diminui os acidentes. Acidente é perda de tempo, é custo para a empresa, é uma série de coisas. Né? Vamos ver calor, por exemplo. Né? O cara trabalha em boca de forno, ou em pizzaria, né? E ele tá. Então, a gente chama de carga térmica, é o que em inglês chama de heat stress. É o que está no ambiente te incomodando com o calor. E heat strain, que é esforço termocorporal, é como o corpo se adapta àquela condição. Começa a suar, começa a respirar e assim por diante. Então, eu vou dar exemplos em minas de ouro, com um trabalho bem pesado. Né? Acima de 27 graus tem uma boa correlação. Muito quente, muito acidente. Peguei trabalhadores trabalhando em temperaturas em minas subterrâneas, furando, perfuração na rocha. Então você está 100% de produtividade a 29 graus. Quando você está a 37 graus, você está a 25%. Você está produzindo 1/4. Mas o trabalhador acha que ele trabalhou mais, porque ele ficou mais cansado. Ele não trabalhou mais, não produziu, ele ficou só mais cansado. Também, se você for empurrar e carregar vagonetas, você pode ver que com 27 graus, 100% de eficiência. E com 20 graus, 35 graus, 20% da eficiência. Então, você quer produzir mais? Você vai iluminar melhor, você vai controlar o calor e refrigerar. Né? Então, você tem que pensar o que tem que ver risco, acidente, agentes químicos, higiene do trabalho, tolerância a zero, com a sua empresa, com lucro, o que tem a ver com a sua vida no dia a dia, porque a gente não pensa nisso. A gente esquece que corre risco e toda hora que você toma uma decisão, você muda o risco que você está correndo. Quando você decide passar acima do limite de velocidade, você calculou o risco e falou, não, eu vou chegar 15 minutos antes, aumentei 2% a chance de eu ter um acidente fatal, então eu vou correr mais. Né? Quando você senta no carro, onde você senta? Qual é o banco mais seguro para sentar? Repara que cadeira de bebê é atrás do banco do carona, porque é o lugar mais provável de você sobreviver no caso de acidente. E você toma um avião, onde você senta no avião? Na frente, no meio ou atrás? A gente não pensa, é tudo risco, você está tomando decisões que influenciam a sua vida. O tempo todo você toma decisões que influenciam no risco. E o grande problema do Brasil é que hoje ninguém dá, se você perguntar qual é o valor do seu carro, o cara, 30 mil reais, tá bom, tem preço. Agora eu falo, por quanto você me vende sua mãe? Ah, não, a mãe eu não vendo, porque ela é valor. Então, quando você vai trabalhar com higiene, segurança e risco, é vida de pessoas, é valor. É como honestidade, saúde, etc. E não preço. Preço, no Brasil hoje, tudo você compra, tudo tem preço. Mas não devia ter na área de segurança e de risco, que são vidas humanas. Né? Vou passar para o segundo tema, que para a gente conversar tanto de higiene e segurança, eu preciso de uma terminologia básica. Nós vamos falar a mesma língua, senão não dá. E tem algumas confusões que aparecem aqui. Eu vou falar para você, primeiro, desvio e não conformidade. Desvio é qualquer coisa que não está de acordo com a norma, com a lei, com as boas práticas. Se você for um auditor, você vai chamar de não conformidade. Né? Vamos chamar de condição perigosa a tradução de hazard, que todo mundo
tem mania de traduzir errado no Brasil, traduz por perigo. Não, hazard é uma condição perigosa, uma condição que pode causar um dano. O danger é a tradução para perigo, que é a exposição à condição perigosa, contato com ela. Outra palavra que eu preciso é incidente e acidente. Incidente é tudo que pode dar errado e atrapalha os objetivos da empresa. Acidente é quando isto causa um ferimento, uma lesão na pessoa. Então, os programas das empresas são zero lesão, não zero incidente, é zero acidente. Não queremos ferimentos. Finalmente, precisamos falar de risco e segurança. Risco é probabilidade e consequência. Tem uma fórmula, probabilidade vezes consequência. Agora, é um número. Risco não é, está cheio de risco nessa sala. Não, não tem risco nenhum. Você não está olhando o número nessa sala, você está olhando condições perigosas. Aí sim você fala, está cheio de condições perigosas que podem me levar a um acidente. E segurança, o que é segurança? Segurança, a minha definição é uma condição de consciência das condições perigosas e dos perigos, sobre as quais você tem um certo controle, a engenharia vai por controles, vários tipos de controle, até o nível que é bom para você. Então, tudo que você faz na vida tem um certo controle e você diz que o nível de risco está bom para você. Você anda de avião, se cada 2 aviões caírem, você não anda. É muito alto o nível de risco. Mas se cada 10 aviões um cair, você anda de avião, não anda, está muito alto. E de cada 1000 aviões, se um cair, você anda de avião? Bom, acho que não. E de cada 100.000 aviões, 10 a menos 5, você anda de avião? Em geral, as pessoas andam. É mais ou menos o número das boas indústrias de segurança. Se você quiser 1 para 10 milhões, não vai ter. Não tem nenhum avião que vai te dar essa segurança. Então, você precisa ter a percepção do risco também. E os controles é como os engenheiros vão gerenciar o risco. Tudo isso está bem definido aí nos slides, porque eu falo, depois você precisa rever, senão a matéria não vai ficando clara. Então, tudo que eu falei está revisto aqui devagarzinho, com exemplos para vocês, né? Outra coisa que é importante a gente saber às vezes você, numa linguagem coloquial, você fala tudo perigo, tudo bem. Agora, na linguagem técnica, você vai ter que usar com um conceito. Tem muito acidente que aconteceu por causa de falta de conceito. Por exemplo, se você vê um prego, é uma condição perigosa numa obra, é um hazard. Mas se você vê um pé no prego, ele está exposto, ele vai se ferir, vai ter um acidente. Então, isso é um perigo, né? Então, vários acidentes para vocês lembraram a diferença entre condição perigosa, que é uma condição que está lá, o acidente, se você se machucar, né? E os controles de risco, que são as coisas que você põe da engenharia para não ser. Então, tem um exemplo, por exemplo, que eu queria contar com vocês, que é o seguinte: uma pessoa está fazendo uma soldagem sem óculos. É uma condição perigosa. De repente sai uma fagulha e pega na roupa dela e queima a roupa. Isso é um incidente, estragou a roupa, dano material. Não, a fagulha bateu na perna e queimou um pouco. Aí isso é um acidente, com pequena gravidade. Mas se bater no olho e ficar cego, é um acidente de alta gravidade. Então tem vários exemplos, né? Se você deixar um copinho de café na mesa, não é uma condição perigosa, mas é um desvio, né? Então eu passo vários exemplos e volto para o risco, que risco é o número, é uma coisa que se calcula. Vai ter uma aula lá na frente que nós vamos calcular risco. Então não é fácil calcular, porque você precisa saber saber a probabilidade e você precisa saber a consequência. E precisa saber multiplicar. Então o engenheiro fala, claro, todo mundo sabe multiplicar. Então vou dar um problema para vocês pensarem. A moça do Jornal da Cultura falou que sábado tem 50% de chance de chover. E falou que domingo também tem 50% de chance de chover. E concluiu, bom, então é 100% de chance de chover no fim de semana. Vocês como engenheiros concordam? Vocês acham que a jornalista falou bobagem. Então eu pergunto para vocês, qual é a chance de chover no fim de semana? Bom, agora quem deve estar rindo é a jornalista. Vocês também não sabem multiplicar. Então, essa formulazinha tão simples, tem tanta coisa ali em probabilidade, em consequência, que vai ter uma aula só disso aí para a gente ver mais para frente. Tem a medição de segurança, que é consciência. Uma criança na borda de um prédio lá, 10º andar, ela não tem consciência que pode cair e morrer. Então, você vai lá e põe uma rede. Porque ela não tem consciência. Se você não tem consciência, você se sente seguro, né? Você não sobe à noite numa favela, né? Você tem medo e assim por diante. E o estado de consciência é de se você tem consciência que tem uma condição perigosa, você vai botar controle, exatamente. Então agora eu vou falar um pouco de gerenciamento de risco, avaliação de risco, análise de risco, ferramentas de análise de risco. São todas diferentes e tem até uma norma que vem da ISO, tem a NBR 31000, que define o que é isso. Então eu preciso rapidamente falar para vocês o que é isso. Estabelecimento do contexto, escopo, objetivo. Começa o gerenciamento de risco nisso aí. Tudo que está nessa figura é gerenciamento de risco. Agora, quando eu falo avaliação de risco, olha bem,
é só esses 3 do meio aqui. Só isso é avaliação de risco. Está lá, avaliação de risco, são só esses 3 do meio. Identificação de condição perigosa. Então, a avaliação de risco começa com a identificação de condição perigosa. Por isso a importância do conceito de condição perigosa, não confundir com outras coisas. Depois vem a análise do risco, quando você vai usar ferramentas de análise de risco, que vamos ver na engenharia tem muitas ferramentas. Por exemplo, RASOP é muito usado na indústria química, FEMECA na indústria de software, de hardware e assim por diante. Finalmente, valoração do risco. Ou eu calculo, tenho um número, ou pelo menos eu preciso priorizar. Saber qual é o maior, qual é o médio e qual é o menor. E aí você vai usar tabelas chamadas matrizes de risco. Finalmente você escolheu, você vai tratar o risco, vai pôr controles e depois comunicar para a empresa, monitorar e assim por diante. Então as coisas que eu falei estão todas aí e agora vão aparecer muitos exemplos e muitos exercícios para vocês e algumas sugestões de leituras. Então eu preciso que vocês depois revejam a aula olhando o PowerPoint, que está mais descritivo do que eu falei, é um roteiro de estudo de muitos conceitos que não dá para falar para vocês lerem 22 capítulos e 8 livros diferentes. Então eu resumi, já fiz um roteiro de estudo. Mas você precisa complementar com os slides que vêm depois, que são os exemplos, os exercícios, alguns resolvidos para vocês. E finalmente, no fim de todos, tem questões, testes para nota. Então eu vou rever um pouquinho isso aqui. Isso aqui é uma condição perigosa, né? Opa! Um talude isolado, lá no Amazonas, é uma condição perigosa. Alguém está exposto? Não, então ninguém corre perigo. Uma criança se aproximou, se expôs, ela corre perigo. Então temos uma condição perigosa e uma criança correndo perigo. Um caminhão vai bascular? Temos a condição perigosa e temos o perigo. Porque a engenharia põe controles, às vezes na condição perigosa e às vezes na exposição no perigo. Esse Hammer, que é um grande cara que mexeu com essa área de risco e de segurança, que vem da indústria aeronáutica, ele falava o seguinte: eletricidade é sempre uma condição perigosa, é um hazard, sempre. Agora, você tem 13.000 volts, mas fechados, com cadeado, ninguém tem acesso, então você tem uma condição perigosa, ninguém corre perigo, não tem danger. Ao passo que 220, 440 volts, exposto, com fio aberto, com tudo dando a possibilidade de uma pessoa tocar, então você tem a condição perigosa, que é a eletricidade, e você tem o perigo, você tem o danger, e assim por diante, né? Dou também uns exemplos. Se você tem um lago com tubarões, aquilo é uma condição perigosa, mas ninguém corre perigo. Se você entrar, você corre perigo, né? Se você quiser, quais seriam os riscos? Não. Quais são os riscos? Seria assim. Qual a probabilidade de você entrar e morrer? 50%. Qual é a probabilidade de você entrar e ter um ferimento grave? 45%. Qual a probabilidade de você não ter risco só de corte na pele? Então, o risco você tem que falar probabilidade e consequência, né? E aí vem os controles de engenharia. Se você eliminar os tubarões, chama-se eliminação. Se você fizer substituição por patinho, vai ter um processo chamado substituição. Se você eliminar, é condição perigosa. Se você puser uma barreira, um enclausuramento que a gente faz, né, para poeira, etc., é uma outra solução, equipamento de proteção coletiva. Um EPI seria o quê? Uma boia de ferro, com uma pessoa com armadura, né? E o que seriam controles administrativos, que também são fracos? Placas, avisos sonoros, etc. Por que é fraco o EPI e coisa administrativa, né? É fraco porque a pessoa tem muita chance de cometer erro e burlar. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tempo atrás, alguns professores japoneses vieram visitar a USP e foram levados a passear pela USP. E tem a Avenida da Raia Olímpica, que é muito grande, paralela ao rio, que é paralela à Raia Olímpica. E lá tem muitas lombadas. Então o carro incomodou a perua com os professores e eles perguntaram: por que tanta lombada? E a resposta foi: tanta lombada porque para obrigar o cara a diminuir a velocidade. E aí o que perguntaram os professores japoneses? Ué, mas já não tem as placas de velocidade? Quer dizer, coisa de treinamento, coisa de placa no Brasil não funciona. Você põe radar para diminuir a velocidade, o cara diminui ali, aumenta em seguida. Então o controle está errado. Tem uma parte da engenharia de segurança que é o tipos de erro humano e como a gente controla o erro humano, né? Eu vou pedir aqui para vocês que leiam esse artigo aqui. Saiu na revista da BH há pouco tempo, que eu comento com esses conceitos todos o acidente da Samarco, né? E até que tipo de erro o público faz, que tipo de erros o órgão fiscalizador, nesta nossa nomenclatura de risco, né? Se tiver alguma dificuldade para achar, depois tem os exercícios para vocês fazerem. Ó. No seu quarto, você identifica desvios? Se a sua roupa está jogada no chão, a sua toalha molhada está no chão, isso é um desvio. Se a roupa você pode tropeçar e cair, então já é uma condição perigosa. Depois procure na sua casa, no seu apartamento, olha em volta.
olha na escada, olha no elevador. Depois procure desvio na faculdade, no seu trabalho. Você começa a treinar o seu olho para a primeira parte de avaliação de risco, que é identificar as condições perigosas. Você poderia controlar essas condições que você achou no seu quarto, na sua casa? Como? Eliminar, substituir, reduzir, equipamento de proteção coletiva. Como é que você pode fazer, né? E depois eu tenho uns testes bem simples de avaliação para vocês se posicionarem e verem, se entenderem o que eu estou falando. Tudo bem? Então essa foi a nossa primeira aula, falando de higiene, falando de segurança e falando de risco de um modo integrado. Muito obrigado e até a próxima.